Graça e paz, amados, bom dia. Palavra do Senhor aqui, hoje 14/7/2026, que diz a revelação de Jesus a apóstolo João na ilha de Patmos, em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. A palavra do Senhor nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor me revele ainda mais, que leve a vocês o melhor dele e que eu e vocês aprendamos de fato a abrir a porta para Jesus. E a porta para Jesus, meus irmãos, é ouvir a palavra dele. Jesus veio, o Verbo se fez carne, tabernaculou no meio de nós, fez todo o processo, nos ensinou, inclusive em Mateus, em Lucas, sobre esta passagem sendo ao inverso, ele em vida. Por exemplo, em Mateus 7, no verso 8, ele diz: Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Vocês já entenderam que aqui está o contrário? Que ele está dizendo que eu estou à porta e bato, porque aqui ele já tem pressa. Aqui é o dia aqui está falando sobre a chamada escatologia, ou os últimos dias, os dias que o juízo acontecerá. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não deixe de ouvir esta palavra, não deixe de ouvir Cristo Jesus batendo a tua porta. Oh, meus irmãos, assim como minha cunhada Virgínia postou hoje no grupo da família, olha bem a reflexão. Eu estou aqui nesta posição, na posição de que eu estou aqui para ensinar ou levar os ensinamentos do Senhor, porque tratando-se de ensinamentos do Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo, eles sim entenderão e receberão a palavra. Porque caso contrário vai ser como esta frase que a minha cunhada postou hoje, e que ela diz: pessoas aprendem com as outras apenas o que desejam. Não há como ensinar quem não quer aprender. Mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso, no sentido de que o que a gente faz, quem evangeliza, quem leva a palavra de Deus adiante, ela leva no sentido da posição de eis-me aqui, usa-me, Senhor, porque o Senhor me chamou para isso. Mas eu também sei que essa palavra só vai chegar, ou seja, só vai abrir a porta àqueles, e só vão estar à porta, o Senhor só vai estar à porta daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mas é bem verdade que muitos têm o nome escrito no livro da vida e demora muito nesse processo, mas está tudo no controle do Senhor. Mas o meu conselho, se eu puder ensinar algo, eu ensinaria o seguinte: o quanto antes você abrir a porta, o quanto antes você entender, ter os ouvidos ungidos, os olhos ungidos, você vai ter uma vida mais estruturada, no sentido de Cristo está contigo, no sentido de que você terá paz que excede todo entendimento, você terá o controle do Espírito Santo em você, te dando amor, te dando paz, alegria, te dando longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E com certeza também você vai estar sarando a tua descendência, a tua terra. E se eu puder ensinar algo para vocês, eu ensino
desta forma. Mas se tratando da palavra de Deus, para entrar naqueles que o Senhor tem negócio, naqueles que o Senhor está disciplinando, naqueles que o Senhor está forjando, com certeza aí vai depender do Espírito Santo de Deus. E esta palavra está à porta. Aqui é Jesus a tua porta. É assim que ele trabalha, porque se ele é a verdade, e se a verdade é a palavra, então com certeza esta palavra, se eu fosse vocês, investiria na sua vida 20 minutos deste devocional, mais alguns minutos, algumas horas de outras pregações, e iria também para o corpo de Cristo, chamado a igreja em si, a igreja, os templos que tem por aí, para você viver em unidade com os irmãos, buscando este aprendizado também. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, está aqui o teu texto. A palavra quando Jesus aqui já tinha pressa e já tem pressa. Ele não tem pressa por ele mesmo, porque Deus é atemporal, o Senhor é atemporal. Mas a pressa é para aqueles que aqui estão na posição ainda, Senhor, de mortos espiritualmente. E que o Senhor, através dessa palavra, possa chegar em muitos nesta manhã e possam vivificá-los, para que eles possam abrir os olhos, ser ungido esses olhos, os ouvidos, para entender o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor Jesus está à porta, e Ele bateu a minha porta, eu entendendo que a palavra dEle é exatamente Ele, e Ele está à tua destra, intercedendo por mim. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, me ouça-me, Senhor, porque eu estou aqui na tua presença. O Senhor sabe de tantas situações que eu passo aqui nesta terra. Ó Senhor, dai-me direção a todas elas, assim como para cada irmão que necessitar da tua presença, como eu tenho necessitado do Senhor em todas as áreas da minha vida, na minha vida ministerial, na minha vida matrimonial, na minha vida financeira, na minha vida empresarial, na minha vida comercial, na minha vida como servo de todos os irmãos, entendendo como levar adiante, como ajudar os irmãos, como abençoar a vida dos meus irmãos. Mas estou aqui, Senhor, nesta posição, entendendo que o próprio Jesus bate à minha porta e eu levo adiante o Jesus de forma em palavra do Senhor, de forma no manual de vida do Senhor, Pai querido. E me ajude, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E é isso. Essa palavra aqui, essa revelação veio para que João mandasse uma carta à igreja de Laodiceia. O que acontecia ali? As pessoas estavam mornas. Olha bem aqui no contexto. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui a palavra faz esta analogia. Por quê? Porque as águas de Laodiceia eram águas mornas. Ao contrário das águas ali de Hierápolis, que eram águas quentes medicinais, ou as águas de Colossos, que eram águas frias, águas frescas. Se eu puder aqui agregar algo, acredito que a água de Colossos meio que pode fazer uma relação ao refrigério que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E a de Hierápolis, as águas quentes, que são caracterizadas como medicinais.
Ou seja, que o Senhor, Ele está à porta para te dar esta água. A água fria, que é o refrigério. A água quente, que é medicinal. Porque se a água for morna, não sei se você já teve a experiência de tomar uma água morna, dá vontade de vomitar. Mas seguimos aqui. Então diz, olha, as pessoas estavam ali dizendo, assim como muitos aqui no Brasil, no século 21, geralmente tem esse posicionamento, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então por que Jesus diz isso? Porque muitos, às vezes, nem pronuncia dessa forma. Olha que estou rico e abastado. Vocês sabem o que é abastado? Irmãos, só para agregar, abastado são pessoas que possuem muitos bens e dinheiro em excesso. Então essas pessoas, às vezes, não se comporta, nem se comporta dizendo assim, mas o fato de não viver o refrigério da água fria do Senhor, ou água quente medicinal, para eles entenderem que eles são infelizes. Quem não tem Deus, quem não tem a presença de Deus e tudo que Deus nos dá de forma na nossa personalidade, no nosso caráter, a pessoa é infeliz, a pessoa é um miserável sendo rico, a pessoa é pobre, é cego e é nu, porque ela não vai ter este conselho, não vai ter a melhor parte de um ser humano, que é a parte do Espírito Santo. Porque o corpo e a alma, o corpo, assim como ele veio do pó, para o pó voltará. A alma, que é o centro das nossas emoções, se estivermos a ponto de acharmos que somos os tais, os ricos, os abastados, o bonito, ou aquele grande profissional, ou aquele que deixa a humildade, a simplicidade e começa a ter orgulho, com certeza esta pessoa vai ser dentre esses infelizes, estes miseráveis, esses pobres, estes cegos, estes nus. Porque aqui aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O colírio para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino os que são filhos, os que eu amo. Se, pois, zelosos arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Oh glória! E ao vencedor, quem estiver nessa posição, serão dentre esses vencedores, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, ou seja, no trono da graça do Senhor, a nova Jerusalém. Então, assim comigo também, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, ou seja, igualmente Jesus Cristo. Você vencedor, você que entende que através desse devocional o Senhor está batendo a tua porta e você não vai ser mais dentre os mornos, vamos dizer assim, porque você vai ser frio e quente,
frio com refrigério do Senhor, da palavra do Senhor para a sua vida, e quente com as águas medicinais, levando uma palavra para que as pessoas sejam ungidas os olhos e comecem a entender que vão começar a comprar o ouro fino, os tesouros do Senhor, para ter as vestiduras brancas, para chegar no trono da graça do Senhor. E aqui diz na sequência que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vou trazendo aqui rapidamente 2 paralelos apenas. Uma está em João 14, 3:20. Uma está em João 14, 23. Oh, glória! Olha bem que aqui Jesus, na passagem terrena, disciplinando os seus, o que ele disse? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E este bater a porta é a palavra do Senhor. Se você abrir e receber a palavra do Senhor, e meu Pai o amará, Deus Criador te amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, Deus vai ser morada em você se você abrir a sua porta, e a porta é para você receber a palavra do Senhor, que Ele vai morar contigo. Porque no verso 24 diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, não fique pensando que você guarda as palavras do Senhor, aliás, que você o ama, mas nem guarda a tua palavra. Eu estou aqui para trazer esta palavra a mim e a vocês. Lucas 12, 36 ao 37. Olha bem que Jesus dizia aqui, na ótica do médico Lucas, médico e evangelista Lucas: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Irmãos, recebam a palavra do Senhor para a tua vida. É a porta do Senhor para que Ele unja os teus olhos, unja os teus ouvidos, e que você comece a comprar os ouros refinados do Senhor, os tesouros do céu para a tua vida, para compor a tua personalidade, o teu caráter, para compor o teu vocabulário, porque você deixa de ser pessoas mundanas que ficam por aí com vocabulários mundanos, com palavras mundanas. Então, o Senhor bate a tua porta para você ser água quente e medicinal, e para você ser água fria que traz o refrigério. É o que o Senhor, é o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou aqui simplesmente atendendo o pedido do Senhor. Vai a todo mundo e pregai o Evangelho. E este é o Evangelho. Esta é a porta. Este é o refrigério. Este são os ouros refinados e também estas águas medicinais para minha e para tua vida. E se você não se comportar assim, assim como disse aqui, você não ama a Deus. E Deus está à porta e te espera. Filhos de Cristo Jesus, filhos de Deus, recebam esta palavra em nome de Jesus. Fiquem em paz e uma abençoada terça-feira a todos. Abraço.